Bora. Já vamos começar logo com o primeiro exercício. Vocês já tiveram aula e já tiveram outro plantão, né? Então não dá pra gente ficar enrolando, porque senão o plantão fica chato. Primeiro, a soma de um número x com o dobro de um número y é igual a 7. E a diferença entre o triplo desse número x e o número y é igual a 7. Aliás, ele é igual a menos 7 primeiro, né? Sendo assim, é correto afirmar que o produto x vezes y é igual a... nesse momento vocês desesperam? Ou vocês conseguem interpretar? Tipo assim, parece que é muito confuso, né? Mas para a gente conseguir resolver, a gente tem que ler com calma e ir escrevendo aos poucos, né? O que o exercício fala. Então, eu trouxe aqui já montado o sistema, mas a gente vai lendo para entender como que fica na prática. Então, a soma de um número x com o dobro de um número y é menos 7. Então, eu tenho aqui a soma de um número x com o dobro de um número y é igual a menos 7. A diferença entre o triplo desse número x e o número y é igual a 7. A diferença, então, é uma conta de subtração entre o triplo desse número x, 3 vezes x, e y é igual a 7. Basicamente, a gente lê com calma para conseguir transcrever para a linguagem matemática. Depois que a gente lê o exercício, transforma o que ele está dizendo para uma linguagem matemática, primeiro que a gente tem que entender, né, que quando a gente está trabalhando com duas incógnitas, a gente não sabe o valor de nenhuma delas, e ele dá para a gente duas equações, a gente consegue fazer esse sistema, né? Então, como o Fábio disse, quando a gente tem duas incógnitas para encontrar, a gente tem que ter no mínimo duas equações para conseguir encontrar esse valor. Se a gente tem três incógnitas, precisa ter no mínimo três equações para encontrar. Então, aqui a gente tem x e y, duas equações que a gente consegue tirar da leitura do enunciado do exercício. Então, dá para resolver tranquilamente. E aí, eu disse para vocês, eu só trouxe um método de resolução aqui, que é aquele método que a gente subtrai, soma cada uma das partes. Tipo assim, eu vou somar o x com 3x, o 2y com menos do y e o menos 7 com 7. Certo? Só que qual que é o problema? Quando a gente faz esse tipo de método, quando a gente escolhe esse método, o nosso objetivo é sempre zerar uma das incógnitas para conseguir isolar a que sobrou. Aqui, nesse caso, eu não conseguiria isolar nenhuma das incógnitas com esse método. Por quê? Se eu somar aqui x mais 3x, eu tenho 4x. Então, não zerei ela. E se eu somar 2y com menos y, eu ainda vou continuar com 1y. Então, eu também não vou ter zerado. Para eu zerar, eu tenho que fazer alguma transformação aqui, né, em uma dessas equações para a gente conseguir fazer isso. Então, o que eu poderia fazer? Se eu quisesse zerar o x, por exemplo, eu poderia multiplicar a equação de cima por menos 3, porque aí menos 3 vezes x daria menos 3x, e aí eu conseguiria zerar. Eu escolhi zerar o y. Então, aqui na equação de cima, eu tenho 2y positivo. Eu vou multiplicar toda a equação de baixo por 2, e aí, aqui, onde eu tenho menos y, vai virar menos 2y. Mas aí é importante, eu estou multiplicando a equação toda. Então, aqui a equação de cima ficou do mesmo jeito. X mais 2y é igual a menos 7. Mas a equação de baixo eu multipliquei por 2. E aí ficou 2 vezes 3x é igual a 6x. 2 vezes menos y é igual a menos 2y.
e 2 vezes 7 é igual a 14. Como eu disse, eu fiz isso para conseguir cancelar a minha incógnita aqui, o meu y. Então, quando eu faço a minha soma, x mais 6x é igual a 7x, mais 2y menos 2y é igual a 0, e menos 7 mais 14 é igual a 7. E aí aqui fica fácil, é uma equação do primeiro grau super simples que a gente consegue resolver. Esse método de soma, o nosso objetivo é começar zerando uma das incógnitas para a gente conseguir transformar numa equação do primeiro grau, enfim, uma equaçãozinha simples que a gente consegue isolar essa incógnita aqui, no caso x, para a gente conseguir resolver. Então, só para a gente continuar aqui. Eu consegui resolver isso, o 7 aqui que está me explicando passa dividindo, e aí 7 dividido por 7 é igual a 1. E aí, eu descobrindo essa incógnita aqui, depois eu consigo substituir e dar seguimento. Então, nesse método aqui de soma, a gente tem que trabalhar com a equação de uma forma que eu consigo cancelar uma das incógnitas. Então, para eu cancelar o y aqui, em cima, eu tinha 2 unidades do y. Então, embaixo, eu teria que ter 2 unidades negativas do y. Aqui eu tinha 2 positivas, aqui embaixo eu tinha que ter 2 negativas. Só que eu só tinha uma. Então, para ela transformar em 2, eu multipliquei o y por 2. Só que se eu multiplico o y por 2, eu tenho que multiplicar a equação inteira. Então, para eu multiplicar a equação inteira, é só eu fazer a distributiva. O 2 aqui vai multiplicar o 3x, então 2 vezes 3x é igual a 6x. 2 vezes y menos y é igual a menos 2y. E 2 vezes 7 é igual a 14. E aí, quando eu faço isso, eu posso fazer a minha soma. No caso, eu estou somando x com x, y com y, e aqui a minha igualdade com a igualdade. X mais 6x é igual a 7x. Eu tenho 2y e eu gasto 2y com 0. Eu tenho uma dívida de 7 e eu pago 14 e sobra R$7 de troco. Então tá. Como eu disse até aqui, o objetivo era cancelar uma das incógnitas, eu fiz isso. Quando eu tirei o y aqui do jogo, né, zerei ele, eu consegui descobrir o valor do x. Depois de descobrir o valor do x, eu posso pegar qualquer uma dessas equações iniciais aqui e substituir. Aonde tem x, eu coloco o 1, e aí eu dou seguimento na resolução para eu descobrir o valor da outra incógnita. Então, eu vou pegar essa primeira equação aqui, x mais 2y é igual a menos 7, copiei ela aqui, e no lugar do x, eu vou colocar o valor que eu descobri dele. Então, nesse primeiro passo aqui que a gente fez, eu descobri que x é igual a 1. Então, onde tem x, eu vou colocar o 1 no lugar, certo? E aí, aqui virou de novo uma equação de primeiro grau com uma incógnita que a gente sabe resolver também, que a gente já está cansado de ver. Então, para a gente resolver uma equação, a gente precisa isolar a incógnita. O 1 que está somando aqui desse lado da igualdade vai para o outro lado subtraindo, como vocês estão vendo aqui. O 2y permanece aqui, e aqui eu tenho duas dívidas, uma de 7 e uma de 1. Eu somo essas duas dívidas, elas viram uma dívida de 8, certo? Preciso ainda isolar a minha incógnita, o 2 que está multiplicando passa para o outro lado da igualdade dividindo. Menos 8 dividido por 2 é igual a menos 4. Resumindo, eu tenho um sistema de equações com duas incógnitas, portanto, tenho duas equações para eu conseguir resolver. O método que eu escolhi resolver, eu não trouxe o outro método nesse plantão. Inclusive, eu achei esse aqui até mais difícil, se vocês conseguirem entender esse aqui, vocês conseguem entender o outro. Nesse método aqui é o método de soma. A gente soma as incógnitas que são semelhantes. Então, o x eu somo com x, y com y, e o número literal eu somo com o número que está aqui também.
O objetivo desse método é zerar uma das incógnitas, como eu fiz aqui com o y, para a gente conseguir isolar uma delas, e aí, encontrando o valor de uma delas, eu consigo encontrar o valor da outra. Para eu conseguir cancelar, né, zerar o y, como aqui em cima tinha 2 e aqui embaixo tinha 1, eu precisei multiplicar a equação de baixo por 2. E aí, fazendo isso, eu consegui zerar o y, isolei o x e descobri o valor dele. E depois, novamente, substituindo aqui, pegando uma das equações originais, e substituindo o x por 1, que foi o valor que eu encontrei, novamente eu consegui isolar o y para encontrar o valor dele. Só que esse exercício, ele não pede o valor do x e o valor do y, ele pede o produto xy. O que é o produto? O produto é o resultado de uma multiplicação. Então, para eu descobrir qual que é o produto xy, ele está falando assim, qual que é o resultado da multiplicação de x por y? Então, é só eu pegar aqui, x vezes y é igual a 1 vezes menos 4. 1 é o valor de x e menos 4 é o valor de y. E fazendo essa multiplicação, o resultado é menos 4. Eu vou seguir aqui. Se vocês não ficaram com dúvida, tranquilo. Próximo exercício também é um probleminha. E veio especialmente do nosso querido vestibulinho da ETEC. Respira fundo e a gente vai conseguir. Vamos lá. E eu esqueci de trazer a referência de quando que é esse exercício, mas depois eu mando para vocês. Em um campeonato de futsal, se um time vence, marca 3 pontos, se empata, marca 1 ponto e se perde, não marca nenhum ponto. Admita que, nesse campeonato, o time A tenha participado de 16 jogos e perdido apenas 2 desses jogos. Se o time A, nesses jogos, obteve 24 pontos, então a diferença entre o número de jogos que o time A venceu e o número de jogos que empatou, nessa ordem, é... Gente, e aí? Esses exercícios, eles são muito difíceis de interpretar, né? Muita informação. Eu acho que é... Aí o que acontece? Para a gente conseguir resolver essas bênçãos, a gente precisa respirar fundo e anotar, fazer um esqueminha do lado para a gente conseguir entender o que ele quer dizer, tá? Eu vou fazer isso com vocês. Eu vou anotar tudo aqui, o que é importante. Então, no primeiro parágrafo aqui do enunciado, ele fala o quê? Qual é a pontuação da situação daquele jogo? Então, se um time vence, ele marca 3 pontos. Se ele empata, marca 1 ponto. E se perde, não marca nenhum ponto. Se ele deu essa informação para a gente, quer dizer que ela é importante, né? Outra informação, ele falou para a gente considerar um time A, um time qualquer, e esse time participou de 16 jogos. Então, ele participou de 16 jogos. Qual a informação que ele dá para a gente? Que ele perdeu 2 jogos, então 2 jogos perdidos. Só que ele não fala para a gente quantos jogos ele ganhou e quantos jogos ele empatou. E justamente esses valores que ele quer que a gente descubra no final. Então, ele fala pra gente que ele perdeu 2 jogos, que obteve 24 pontos. Então, o total de pontos que esse time teve foi 24. E ele quer saber a diferença entre o número de jogos que o time A venceu e o número de jogos que ele empatou. Eu não sei quantos que ele venceu e não sei quanto que ele empatou. Então, quantos que ele venceu? X. Vou atribuir essa incógnita. Quantos que ele empatou? Não sei também. Vou dar Y. Porque são valores provavelmente diferentes, então a gente tem que atribuir incógnitas diferentes. Tá? Tudo bem até aqui com a interpretação? Fica mais fácil se a gente coloca do ladinho um esqueminha para a gente ir anotando. Não fica mais fácil de entender?
Então, esse é o esquema da matemática. Quando vocês veem esses exercícios que tem muita coisa escrita, tem que ir com calma, anotando do lado, tá? Para organizar seus pensamentos e depois você conseguir partir para a conta. Então, aqui eu trouxe de novo a mesma coisa que a gente anotou lá, só para a gente conseguir fazer as contas. Qual a primeira informação que eu vou trazer aqui para vocês? O que eu fiz aqui? Que conta que é essa? Eu já sei que ele perdeu 2 jogos. E toda vez que esse time perde, ele não conta nenhum ponto. Então, eu vou considerar só 14 jogos para fazer a minha conta. E vocês já vão entender por quê. Então, 16 jogos, eu tiro 2, fico com 14 jogos. E aí, que outra informação que é importante? Que o time fez 24 pontos. E como que ele chega nessa pontuação? Quando ele ganha, ele marca 3 pontos. Quando ele empata, ele marca 1 ponto só. E somando o total, né, de pontos que ele fez ganhando e empatando, eu tenho 24 pontos. Então, o que eu fiz aqui? Eu montei um esqueminha, eu achei 2 equações que compreendiam as minhas 2 incógnitas. Então, eu sei que se eu somar a quantidade de jogos que ele venceu e a quantidade de jogos que ele empatou, dá 14. Por que dá 14? Porque eu subtraí os 2 jogos que ele perdeu. Ele jogou total 16 jogos, eu subtraí os 2 que ele perdeu, vai sobrar os jogos que ele ganhou e os jogos que ele empatou. E a soma desses dois jogos, desses 2 tipos de jogos, né? Desses 2 resultados é igual a 14 jogos. Qual que é o total de pontos dele? 24. Para ele conseguir chegar nesses pontos, ele fez em cada jogo que ele ganhou, na quantidade de jogos que ele ganhou, ele marcou 3 pontos. E na quantidade de jogos que ele empatou, ele marcou 1 ponto. Então, gente, tudo bem? Subtrair aqui os 2 jogos perdidos, que eles não vão atribuir, não vão contribuir, né, na pontuação dele. Vai sobrar o quê? Os jogos ganhos e empatados. E a soma desses 2 jogos aqui, desses 2 tipos de jogos, dá 14. Certo? E aí, a outra equação que eu consegui montar é referente à quantidade de pontos. A cada jogo ganho, eles marcam 3 pontos, e a cada jogo empatado, eles marcam 1 ponto. Se eu somar tudo isso aqui, dá 24. Consegui montar o meu sisteminha de equação, e aí é só a gente continuar. Novamente, eu vou fazer pelo método de soma. E aí, nesse caso aqui, a gente tem uma unidade de y em cima e uma unidade de y embaixo. Aqui o 1 está aparecendo, mas era só para indicar para vocês que era a questão dos pontos, né? Porque aqui eu estava indicando que eram 3 pontos para os vencidos e aqui é 1 ponto para os empatados. Por isso que eu coloquei 1, mas a gente sabe que não necessariamente precisa colocar 1. Como eu disse, eu escolhi de novo cancelar, né, o y, zerar o y. Eu tenho um y embaixo e um y em cima. O problema é que os dois são positivos. Então, se eu somar, aqui dá 4x, né? Se eu somar, e aqui se eu somar dá 2y. Então, eu não consegui cancelar. Para eu conseguir cancelar, nesse caso, como um é positivo e o outro também é, então eu vou fazer uma multiplicação por menos 1. Porque aí, se eu multiplico por menos 1, esse y de cima, ele vai ficar negativo e eu vou conseguir cancelar. Então, nesse método, a gente sempre tem que ter isso em mente, trabalhar isso, né, na nossa cabeça. Quando a gente está fazendo um método de soma, no sistema de equação, a gente tem que buscar cancelar, né, zerar uma das incógnitas primeiro, para a gente conseguir depois descobrir a outra. Para a gente conseguir cancelar, a quantidade dessa incógnita tem que ser a mesma, então tem que ser, se é uma aqui, tem que ser uma em cima e uma embaixo, uma na primeira e uma na segunda equação. Mas além disso, além da quantidade ser
igual, o sinal, né, tem que ser diferente. Então, a operação tem que ser diferente. Se a de cima está somando, a de baixo tem que subtrair. Tudo bem? E aí, novamente, eu vou multiplicar aqui em cima por menos 1 para esse y aqui ficar negativo e eu conseguir zerar. Mas, se eu multiplico o y, eu tenho que multiplicar a equação inteira. Então, menos 1 multiplica o x, fica menos x. Menos 1 multiplica o y, fica menos y. Menos 1 multiplica o 14, fica menos 14. Fiz a minha multiplicação aqui na equação de cima, a equação de baixo ficou a mesma coisa. E agora eu posso fazer a soma, porque eu vou conseguir zerar o y. E é sempre o y que tem que zerar? Não, eu posso zerar o x também. E aí eu tenho só que tomar esse cuidado. Por exemplo, se eu quisesse zerar o x, nesse caso, esse x aqui de cima, ele teria que ter 3, né? 3 vezes ele aqui em cima também. Então, eu teria que multiplicar por 3. Mas, além disso, como os dois são positivos, eu teria que multiplicar por menos aqui. Então, seria menos 3. Não sei se vocês entenderam. Se eu quisesse, então, zerar o x em vez do y, eu multiplicaria a equação de cima por menos 3. E aí eu conseguiria zerar aqui. Mas eu escolhi zerar o y. Então, menos x mais 3x é igual a 2x, certo? Tenho 3 e gasto 1, fico com 2. E aqui eu consigo zerar. Menos y mais y, eu tenho 1 e pago 1, fica 0. E aqui eu tenho R$ 24 e gasto 14, sobram R$ 10. Seguindo aqui, então, esse zero não importa mais, né? E não faz diferença na conta. Eu posso dar segmento na minha equação do primeiro grau, bem simples, que a gente sabe fazer. O 2, que está aqui multiplicando, passa para o outro lado da igualdade, dividindo. X é igual a 10 dividido por 2, portanto, x é igual a 5. Novamente, a gente cancelou o y aqui para conseguir descobrir o valor de x. Mas a gente também precisa descobrir qual é o valor de y. Para isso, a gente pega uma das equações aqui, iniciais, que a gente tem, e substitui onde tem x pelo valor que a gente achou de x. Então, eu peguei essa primeira equação, que é a mais simples, e aqui, no lugar do x, eu coloquei 5, que foi o valor de x que eu encontrei. Então, fica 5 mais y é igual a 14. O 5 que está aqui somando, vai para o outro lado da igualdade subtraindo, então y é igual a 14 menos 5. 14 menos 5 é igual a 9. Então, y é igual a 9. Novamente, isso a gente vai ver se isso é o suficiente para a gente resolver o exercício, né? Então, o que é a x? O que é o x? X a gente falou que são jogos ganhos. Então, ele ganhou 5 jogos. E o y, o que é? Y é a quantidade de jogos que ele empatou. Vamos voltar lá para o nosso enunciado, carregando as informações que a gente conseguiu encontrar com a resolução do sistema. E vamos aqui para o final, né? Então, se o time A nesses jogos obteve 24 pontos, então a diferença entre o número de jogos que o time A venceu e o número de jogos que ele empatou nessa ordem é. Então, o número de jogos que ele venceu, 5, menos o número de jogos que ele empatou, 9. Então, 5 menos 9 é igual a menos 4. Alternativa D. E aí é sempre importante. Vocês estão vendo aqui que o exercício está enfatizando nessa ordem, né? É importante que vocês prestem atenção nisso, porque, por exemplo, se fosse 9 menos 5, mudaria o resultado, seria a alternativa B. E aí vocês errariam a questão por causa disso. Tem que prestar atenção exatamente no que o enunciado está pedindo. Então, ele falou a diferença, então eu sei que eu vou fazer uma conta de subtração entre o número de jogos que o time A venceu, então 5 primeiro, e o número de jogos que o time empatou, 9. Eu tenho R$5, eu gasto 9, eu fico com uma dívida de R$4. Faz toda a diferença a ordem
numa conta de subtração. Faz a ordem que aparece os números na conta de soma e na conta de multiplicação não faz tanta diferença, né? Mas na conta de subtração e divisão faz bastante diferença. Tem que tomar cuidado. Isso, alternativa D, vocês acertaram, meninas. Então, nesse plantão, a gente praticou a resolução de sistemas de equações pelo método de soma. Eu só trouxe esses dois exercícios para não ficar cansativo, não ficar pesado. Pelo método de soma, a gente tem que tomar cuidado, né, para zerar uma das incógnitas, para a gente conseguir encontrar a outra, e depois fazer a substituição e encontrar o valor das duas. E aí, para a gente conseguir zerar, a gente tem que fazer essa multiplicação, né? Quando é necessário, porque às vezes a questão já te dá um valor que já dá para cancelar uma das incógnitas, mas quando não dá, a gente tem que tomar esse cuidado de multiplicar na quantidade que a incógnita da outra equação está aparecendo, né? E também para ver se as duas são positivas, eu tenho que transformar uma em negativa para conseguir cancelar. E aí, outra coisa que a gente também trouxe que é importante nesse plantão é o cuidado com a leitura, né, do enunciado do exercício de matemática, porque às vezes traz um monte de informação e parece confuso, então a gente tem que sempre ir com calma, anotando, ler mais de uma vez se for necessário, para conseguir entender o que o enunciado pede. E sempre tomar bastante cuidado quando fala respectivamente, quando fala para respeitar a ordem que aparece alguma coisa, tá bom? Bom, por hoje é só. Obrigada pela presença de vocês. Bons estudos, tá bom? Beijos.